Bom dia, paz a todos, excelente dia a todos vocês. A diferença entre eu e ela é simples, de manhã eu estou mais perto, meu Deus, de ti, ainda que seja dor. Tô sozinho? De manhã comigo é assim, irmão. Amém, irmãos? Cada um no seu ritmo. Bom dia a todos. Podeis sentar em seus lugares. Como é que não dá, Beto? Tem como não? Ai, Jesus. Glória a Deus. Mexe nessa luz, por favor, filho. Bom vê-los, viu? Domingo, meio do mês. Estamos literalmente no dia 15, meio do mês, ou seja, já passamos por 15 dias do mês de setembro, né? Piscou o olho, qual é a mensagem daqui a pouco que vai vir? Qual a música mais conhecida? Já é Natal na Líder Magazine. Ana, rapidinho, né? Nossa, voou, irmãos, voou. Mais um ano para a glória de Deus, viu? Amados, os irmãos que nos visitam, fica aqui também a minha palavra convidativa. Caso não tenham lá uma casa espiritual, Rehobote pode ser a sua casa, seu lar espiritual. Se você tem uma igreja que pertence a ela, não cabe a nós aqui retirá-los de lá, ok? Mas sejam todos muito bem-vindos. Fique à vontade. Não é uma igreja perfeita, mas é uma igreja saudável e você deve procurar isso. Saber com quem você deve falar, limite de cada uma pessoa, ok? Para que você não se machuque. Amém? Estamos todos num hospital. Todos nós somos enfermos. Verdade ou mentira? Amém. Hoje nós iremos, não digo terminar, mas eu digo, nós iremos continuar essa série de mensagem nos evangelhos escatológica, no qual Jesus vem colocando para nós, né? Lembro-me que passamos por Mateus 24, onde os discípulos perguntaram para Jesus qual é a maneira, a gente pregando os levitas, tirando foto. Olha lá, que bacana, olha para lá, pessoal, olha lá, dá um risinho. Aí ele passou por frente ao templo de Salomão e de repente uma pergunta dos discípulos geraram isso tudo para a gente. Dizem o que move o mundo são as respostas, na verdade não são as perguntas. Lembra que tudo isso começou quando os discípulos falaram: Senhor, que templo bonito, né? Olha essas pedras trabalhadas, dona Ritinha. E Jesus começou ali através desse diálogo, dizendo: não ficará pedra sobre pedra. E aí nós vemos caminhando esse sermão escatológico aí, a comparação entre Noé e o arrebatamento. Depois nós falamos das parábolas das 10 virgens, né? E hoje nós iremos caminhar mais um pouquinho também. Falamos dos talentos, pessoal. Como é que foi sua célula na quinta-feira? Bacana? Muita gente com talento enterrado lá? Hã? Tinha ou não tinha? Tinha ou não tinha? Ah, tá. E hoje nós iremos caminhar mais um pouquinho ainda em Mateus 25. Mais um sermão escatológico também. Esse sermão é engraçado porque ele tem um pouco de parábola. Já falei para você o que é parábola, né? Quando Jesus ele cria uma história, ele monta um cenário, traz figuras, traz coisas comuns da rotina para explicar a Bíblia, né? Ele cria personagens, né? Além de ser uma parábola também, ela é diferente das outras, ela não é só parábola, né? Ela também tem algo profético para o futuro, então se dá também o nome de um sermão escatológico também. Bem bacana a mensagem de hoje, viu? Acho que vai falar com todo mundo aqui, tá? E que seja assim comigo também, com você também, com todos nós. Prometo trazer a verdade do texto, nada
tendencioso ao que eu acho, o que eu penso. Isso sempre se eu tiver uma opinião, eu sempre falo, minha opinião, isso aqui é minha, mas a Bíblia diz sobre isso aqui, entendeu? A Bíblia dá o direito de você fazer uma aplicação, entendeu? Desde que ela não seja uma heresia, né? Desde que você não desconstrua o que você acabou de ler o texto, né? Afinal de contas, a Bíblia por si própria já é interpretativa, né? Mas hoje eu convido os irmãos a caminhar aqui por essas páginas aqui, aí eu lhe afirmo e lhe garanto que essa foi a última pregação de Jesus. Agora Jesus vai ser entregue, vai entrar no Getsemane, vai sofrer a sua traição por Judas e por aí vai. Então os irmãos, por favor, abram as vossas Bíblias, Mateus capítulo 25, verso 31, por favor. Mateus 25, verso 31. Terminando, a gente solta o nosso tema. Pode ser? João, você viu onde que é o vídeo? Dá uma lida lá no negócio que eu botei o vídeo lá embaixo escrito. Tá legal? Para você não se perder. Já testou? Vamos lá. Mateus 25, verso 31. Posso ler com os irmãos? Bem legal. E não perca a leitura não, que ela pode fazer um diferencial no seu entendimento. Beleza? Como a pastora pediu, o telefone, a gente cansa de falar isso. A gente cansa de pedir isso. Eu também vim para cá e vim 3, 4 mexendo no telefone. E uma saída dali para cá. É ruim demais, né? Vamos lá. Começou aquele negócio aqui, pessoal. Só um instante. Não posso nem falar nada, senão ele escreve. Ei. Se falar, ele escreve. Vamos lá. Diz assim: quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, ele se sentará em seu trono glorioso. Todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele os separará as pessoas como um pastor separa os bodes. Perfeito. Se tu me arrumar um elástico, vou ficar agradecido. E ele separará as pessoas como um pastor se separa as ovelhas dos bodes. Colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, vocês são abençoados por meu Pai, recebam a herança, o reino em que lhe preparou desde a criação do mundo. Pois tive fome e me deste de comer, tive sede, me deste de beber, era estrangeiro e vocês me convidaram para a sua casa, estava nu e me vestiram, estava doente e cuidaram de mim, estava na prisão e também me visitaram. Então os justos responderão: Senhor, quando foi que vimos faminto e lhe demos de comer, ou sedentos e lhe demos de beber, ou como estrangeiro e o convidamos para a nossa casa, ou até mesmo nu e te vestimos? Quando foi que te vimos doente na prisão e fomos te visitar? E o rei lhe dirá: eu lhe digo a verdade, quando fizerem isso a um dos menores dos meus irmãos, foi a mim que vocês fizeram. Em seguida o rei se voltará para os que estão à sua esquerda e dirá: fora daqui, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Pois tive fome e não me deram de comer, tive sede e não me deram de beber, era estrangeiro e não me convidaram para a sua casa, estava nu e não me vestiram, estava doente na prisão e não foram me visitar. Então eles dirão: Senhor, quando vimos o Senhor faminto, sedento, como estrangeiro e nu, doente na prisão e não o ajudamos? Eles responderam: eu lhe digo a verdade, quando se recusaram a ajudar o menor desses meus irmãos, foi a mim que se recusaram a ajudar.
e esses irão para o castigo eterno, mas os justos irão para a vida eterna. Palavra de Deus para nossas vidas nessa manhã, devemos recebê-la com uma ação de graça. O nosso tema de hoje poderia ser qualquer uma coisa que o texto nos dá margem para isso, mas eu preferi ir na risca. Se você tem uma Bíblia de estudo, o texto trata de um fenômeno escatológico de uns dias posterior, mais à frente, chamado juízo final. Existem duas palavras escatológicas que nós devemos aprender hoje nessa manhã. Pergunta para mim quais? Uma é juízo final e a outra é julgamento final. Tá legal? São duas separações em tempos distintos escatológicos. Onde é que vai acontecer o juízo final? Ponto. Juízo final, esse juízo final, ele está à mercê agora após o reino do anticristo. O julgamento final, ele é depois do milênio, lá à frente, quando é o fim de tudo, de todas as épocas. Tá legal? Eu não quero avançar muito nessa coisa lá da frente para você não se perder. Mas essa parte do juízo final, ela é interessante para nós, porque será uma parte da recompensa. Por exemplo, quem vai ser arrebatado, levante suas duas mãos. Se tem convicção, levante o mais alto que você pode. Tem certeza? Legal. Vocês que foram arrebatados, já estou profetizando. Nós que fomos arrebatados, nós não iremos ao juízo final. Está feliz por isso? Quem crê nisso? A Bíblia diz que nós sairemos da corruptibilidade, ou seja, do corpo corruptível, iremos nos transfigurar e seremos semelhantes a anjos. Então, quem for arrebatado, jamais sofrerá dano algum escatológico, sentença, juízo final, porque ele já está salvo. Sabe aquela coisa? Eu me classifiquei e não precisei da repescagem, né? Eu joguei bola enquanto tinha fôlego, fiz o que podia, não preciso pagar penitência depois. Então há um grande lucro a igreja que está dentro daquela parábola das 10 virgens, sendo as 5 prudentes. Não vai ter nenhum tipo de sacrifício para você. Quero também deixar a minha opinião, e com base bíblica para isso. Dizem por aí que a igreja vai passar na grande tribulação. Bom, eu também acredito. Pastor, você falou que vai deixar a sua opinião e você não acredita? Sim, eu acredito que a igreja que brincou, que a igreja que não foi severa, que a igreja que foi pecaminosa, ela vai passar na grande tribulação. Para isso tem a parábola das 10 virgens montada. A que não tinha óleo suficiente. Mas a igreja santa, separada, pura, comprada com preço de sangue, ela não vai. O limite dela é o princípio das dores. Até porque, de forma escatológica, quando Jesus voltar e levar a sua igreja, vai ter aqueles que vão pregar aqui. E alguém vai pregar se não tem conhecimento do que vai falar? Então aqueles que brincaram a vida inteira vão ficar para pregar no arrebatamento. Vão ter que se virar para ser salvo no arrebatamento. Enquanto haverá um tempo de grande luta aqui, 2 períodos, um período de 7 anos, nós estaremos nas bodas do Cordeiro. E lembre-se de uma coisa, esse período de 7 anos não tem nada a ver com quem está lá em cima. Por quê, pastor? Porque nós já somos na eternidade. Então a eternidade, um dia e milhões de anos é eternidade. Eternidade, 1 bilhão de anos, mais 1 bilhão de dias é eternidade. Então o tempo não está sendo contado por causa de nós. Nós já agora estamos no tempo de Deus, no Kairos. O tempo será contado por quê? Porque esse tempo de sofrimento, a Bíblia diz, se não fosse abreviado, alguns não se salvariam. Então se você acha que está sendo perseguido agora, não queira testar esse tempo, Apocalipse, esse tempo da grande guerra de rumores que está para acontecer. Esse tempo no qual o anticristo vai reinar, será o pior de todas as épocas. E o nome dele não é a tribulação, é a grande tribulação. Quem é salvo, levanta as mãos. Eu imagino Deus olhando lá de cima, falando, você tem certeza?
Vamos lá, né? O texto diz para a gente sobre o juízo final, que esse texto é dividido entre duas colocações. Bom, nós já lemos aqui o bastante, e o texto traz para a gente que tem da direita e da esquerda. Eu só vou perguntar o que eu acredito. Quem é da direita? Levanta a mão. Gente, quem é da direita? Levanta a mão. Porque o texto diz que os da esquerda irão para o inferno. E não é brincadeira, suas ideologias os levam para lá mesmo. Olha o que o texto diz, claro. Vejam bem. Quando o Filho do Homem vier na sua glória, acompanhado de todos os seus anos, sentará no trono, as nações serão reunidas à sua presença. Ele separará as pessoas como um pastor separa os bodes das ovelhas. Então quem está na direita é chamada de ovelha, quem está na esquerda é chamada de bode. Você sabe que bode dá cabeçada em todo mundo, né, meu irmão? Ovelha é o animal mais manso do mundo. Do mundo. Ovelha nunca mordeu o seu dono. O bode morde, corre atrás, dá coice, fala mal. Colocará as ovelhas à sua direita. Quem é da direita? Se converteu agora. Tem gente que se converteu agora. Tem gente que resolveu agora, literalmente. Demorou, não entendeu isso, mó tempão, agora que está entendendo. Meu Deus. Aí ele diz que ele colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que tiverem à sua direita. Olha que palavra linda. Quem é da direita, levanta a mão. Olha, venham, vocês são abençoados, meu Pai. Eu já sabia. Quem está na direita vai ouvir o quê? Venham. Vocês são o quê? Abençoado meu? Olha para esse irmão esquerda do seu lado aí e fala: você está ferrado hoje. Então o rei dirá aos que tiverem à sua direita: venham, vocês são abençoados, meu Pai, recebam como herança o reino que lhe preparou desde a criação do mundo. Vamos lá, pessoal. Pois tive fome, é interessante isso aqui, tive fome e me deram de comer, tive sede e me deram de beber, era estrangeiro e me convidaram para a sua casa, estava na prisão e fosse me visitar. Então esse tipo de pessoas que estavam na direita irão perguntar para o rei e dizer: Senhor, quando é que nós te vimos faminto e te demos de comer? Ou quando te vimos sedento e te demos de beber? Ou como estrangeiro e te convidamos para a nossa casa? Ou nu e dispusemos a nossa roupa para lhe vestir? Quando foi que vimos doente na prisão e fomos te visitar? E o rei vai responder com toda a clareza: eu lhe digo a verdade, quando vocês fizessem a um menor dos meus irmãos, a mim vocês o fizessem. Eu fico imaginando um país tão corrupto que tira dinheiro dos hospitais para colocar no bolso. Nesse grande dia, para onde essa galera vai? Que tira dinheiro da segurança, que tira dinheiro, não quero falar de política, mas é uma realidade. Você imagina quantas... Eu estava andando com a minha esposa na rua, eu vi uma senhora, sabe aquela senhora com cara de gente sofrida, não falando de pobre, gente sofrida, que não deve ter uma assistência, não deve ter um preventivo, não deve ter uma comida boa em casa, sabe aquela cara sofrida que dá vontade de você, sabe, pegar tudo que você tem que fazer, ainda que seja papel nosso, mas o papel literalmente é da onde? Do governo. Imaginem quantas pessoas estão agora morrendo no hospital porque faltou remédio. Imagine quantos desvios teve na pandemia que não tiveram oxigênio, remédio e médico suficiente para atender todo mundo. A gente é o país com o maior imposto do mundo, pessoal. O maior imposto do mundo. O que eu e você pagamos de imposto eram para ter uma segurança, um hospital de primeira linha, eram para ter uma escola para os nossos filhos, não precisava ser particular. Então, a gente, além de pagar os impostos mais caros do mundo, 2, a gente também paga plano de saúde, a gente também paga uma escola particular. Pastor, o que a gente vai fazer? Continuar pagando, irmão. Deus vai nos abençoar, continuar pagando.
Mas naquele grande dia, muitas pessoas, eu estou pegando na classe lá em cima, tá? Irão ouvir isso aqui do Senhor na parte B agora. Eu nunca te vi, Jesus. Vocês deixaram de fazer aos meus. Vocês deixaram de vestir os meus, de cuidar dos meus. Vocês me negaram. Então quando você olha isso aqui, você olha áreas diversas. Presta atenção no verso 35, leia comigo, por favor. Todo mundo junto. Pois tive fome e me deram de comer. Tive sede, me deram de beber. Era estrangeiro e me convidaram para a sua casa. Estava nu e me vestiram. Doente, cuidaram de mim. Na prisão, foste me visitar. Eu não estou falando de você que chega numa lanchonete para comer um lanche e tem um jovem adolescente que já comeu 29 sanduíches e quer mais um. Você sabe, todo mundo tem um discernimento disso, sim ou não, pessoal? Todo mundo sabe, né? Ô tia, não comi nada, está com o maior negoção de ketchup aqui, ó. Comer um pastelzão, já é a gula. Já é a gula, ou seja, talvez a facilidade, come de barriga cheia. Mas a gente sabe medir quem precisa de verdade. A gente não está aqui para ficar pagando conta de luz, de A, de B e C, não, irmãos. Até porque o que a Bíblia promete para a gente é comida e vestimenta. Comida e vestimenta. Ah, eu queria que a igreja fizesse comida e vestimenta. Comida e vestimenta. Não andeis ansiosos por coisa alguma, o que é vez de comer ou de beber. O Pai a sustenta. O que ele promete? Comida e vestimenta. Ah, porque vou ligar para a irmã para ela me dar um dinheiro para ver se ela consegue me ajudar a fazer o meu cabelo. Comida e vestimenta. Vou ligar para o irmão porque a prestação do meu carro atrasou, quero ver se o irmão me ajuda. Comida e vestimenta. A prestação da minha casa, comida e vestimenta. Você está comigo aí? Não. É uma realidade bíblica. Comida e vestimenta. Eu acho que para ajudar na comida a gente não deve nem consultar a Deus. Quem tem fome, diz o ditado, tem pressa. Então a comida, meus irmãos, exceto essa condição que você vê que é demais e acaba estragando literalmente quem tem fome, quem tem vontade de ajudar. Mas você já pegou um lanche do McDonald's que você comprou para você? Aí você viu um morador de rua, aí você comprou 2 e foi lá e sentou com ele. Você vê que o lanche é só um lanche. O mais importante era o quê? Sentar com ele. Estava doente e não fosse me visitar. Porque existem pessoas que para ter uma consciência mais saudável, ele não tem tempo, não aguenta o cheiro, ou seja, não quer estar em contato com pessoas. O que ele faz? Financia. Meu dinheiro está aí. Compram pessoas, e às vezes não é comprar, às vezes é ser como elas. Pelo menos uma conversa. Chegar num hospital, no mercado, em qualquer outro lugar, onde tem pessoas que estão lhe servindo, são pagas para aquilo, e porventura, muito mal remuneradas. Você pega um motorista de ônibus que vive entre 8 e 12 horas no ônibus, no Rio de Janeiro, com ar-condicionado que não funciona, num estresse de trânsito absurdo, e você acha que aquele motorista está ali, que ele não tem família, que ele não tem esposa, ele não tem filho. Você chega e entra no ônibus com a sua ignorância e não dá um bom dia para ele. Você acha naquele dia do juízo, Jesus vai dizer para a gente assim, ó, estava lá no volante e não me cumprimentaste. O caixa do mercado. Quantas pessoas você vê de grosseria em páginas e redes sociais com caixas de mercado? Ah, você é uma faxineira. Você já parou para beijar a mão da faxineira do seu condomínio? Você já parou de dar um abraço no faxineiro, no zelador do seu condomínio? Já testou descer do seu carro na portaria e cumprimentar, ou abaixar, no mínimo abaixar o vidro e falar, tenha um ótimo dia, obrigado pelo seu serviço, eu pago, ele tem que fazer isso. Naquele grande dia, ele vai dizer, não abaixaste o vidro para me cumprimentar. Alguém aqui entra no carro, você pode fazer isso, desde que você não deixe de fazer aquilo. Vou explicar. Você está num calor, para no posto de gasolina e vai abastecer o seu carro. Está muito calor, pastor, eu não consigo, o ar-condicionado tem que estar ligado, tem que estar dentro.
Primeiro que há uma regra no posto, tem que desligar o carro, né? Mas alguém aqui, meu irmão, ignora o frentista. Você já viu o salário de um frentista? A disposição que ele tem, o calor que ele pega, um serviço de periculosidade. Está ali, se explodir um tanque de gás, quem morre é ele, o primeiro. Se um carro pegar fogo, ele tem que apagar. Um cara que sai às vezes, estava conversando com um cara nas Américas, ele fala que sai de casa 3 da manhã. 3 da manhã, para pegar às 5 da manhã no trabalho. Enquanto a família está dormindo, ele deixa de dormir com a esposa por um período de tempo, ele está lá para atender a você, a mim, a nós, que somos clientes, que temos um cartão e chegamos, enche aí. Como é que está o seu dia? A família está bem? Tudo bem. Eu tenho um menino nas Américas que ele fala assim: pastor, eu amo quando o senhor vem aqui. O menino segue a igreja, segue a gente, por causa do atendimento que eu dei para ele lá. Ele fala: eu sou fã da Rehoboth, acompanho tudo. Era afastado o menino, já começou a frequentar a igreja, o posto BR. Como é que a gente é Jesus para outras pessoas? É muito fácil eu ser Jesus aqui com esse sermão, irmão. Ser Jesus é atitude. Por muitas vezes não é o que eu falo apenas, que não deixa de ser, mas é como eu me comporto com as pessoas. Tive fome, tive sede, tive nu, tive preso e não fosse me visitar, não me atendeu, não teve solidariedade com o meu problema. Está comigo aí não? É claro que, aspas, existem pessoas que você deve ter uma noção, o Espírito Santo não deixa você se enganar, por que ela está passando aquilo. Existem pessoas, meu irmão, que vê na igreja um momento de caridade, meu. Se enrolam em dívidas financeiras e chegam para cá, que a gente resolve o problema dela. Existe um Jonas que estão no seu barco, aí você vai medir. Mas dá para você sentir sinceridade quando é alguém de fato para você ajudar? Não tem como. Sabe o que tem dentro de você? Pergunta para mim o quê? O espírito de discernimento. Deus cuida de você porque você está apto a cuidar de outros. Aí dentro desse parente aqui, diversas áreas comuns do nosso dia a dia. Sou professor da faculdade. Já viu o salário de um professor, irmãos? Pelo amor de Deus, irmãos. O mecânico seu, quem que leva o carro no mecânico, por favor? Ser mecânico atura o calor do seu carro. Você leva o carro fervendo para ele, né, Charles? Fervendo. Aquele calor, nem para passar na esquina para comprar uma Coca-Colazinha para levar para o cara. Não, porque o meu mecânico já mete a mão no serviço. Quando é na sua hora de você cobrar, você é bom também, qualificado no que você cobra? São coisas simples que a gente muda a vida de uma pessoa e a pessoa muda a vida de outra. Por exemplo, você levou uma Coca-Cola para o seu mecânico, aí lá no seu mecânico tem um ajudante e tem outra pessoa também fazendo um serviço de mecânica. Aquela Coca-Cola vai ser repartida. Você automaticamente está atingindo um alvo, mas esse alvo está atingindo 2, 3 ou 4. E aquele cliente que está ali vendo você fazer essa ação, ele é o próximo da fila. Aí imagina, se todo mundo fizesse uma coisa boa. Ah, pastor, mas uma andorinha não faz verão. Imagine se você começar a fazer o que é certo. É menos uma pessoa má no mundo. Imagina, começou por mim, é menos uma pessoa ruim no mundo. Está comigo ou não está? Quem é da direita, levanta a mão. Gente, tem gente não muito firme não, viu? Os que estão na direita serão recompensados. Então os justos responderão. Olha só, que coisa incrível. Senhor, quando foi que nós te vimos faminto e demos de comer, e sedento e demos de beber? Quando que o Senhor foi estrangeiro em nossa casa e nu e nós te vestimos? Quando foi que o Senhor estava doente e nós fomos te visitar e preso? O rei vai dizer: quando você fizeste a um menor desses meus pequeninos. A Bíblia diz que Deus é Senhor das órfãs, das viúvas, dos desamparados, desquitados, dos injustiçados. Então o que Ele é Deus? Ele é Deus dos que não têm como se defender. Ele é Deus dos indefesos. E o texto diz que
a parábola, mas de forma escatológica, em que quando a gente faz para alguém, assim eu entendo essa parábola, que não tenha como me devolver, eu estou fazendo para Jesus. Onde é que um preso vai me devolver uma visita? O cara está enjaulado. Onde é que um doente vai me visitar? Ele está doente, está acamado. Tudo bem, de repente um faminto, ele vai dividir a comida, mas um faminto ele vai pensar nele. Um sedento ele vai pensar nele. Bom dia. A outra parte que nos interessa é o verso 41, por favor. Em seguida o rei voltará. Olha só. Os da direita, que fizeram o que era correto, receberam o seu galardão. Agora ele vai voltar para o da esquerda. E o rei voltará para os que estiveram à sua esquerda e ele dirá: fora daqui, vocês são malditos. Que palavra pesada, né? Maldito por quê? São egoístas, são egocêntricos, querem as suas leis, as suas normas, querem colocar dentro da garganta, querem se meter na criação da nossa casa, querem fazer tudo. Pois tive fome e não me deram de comer, tive sede, não me deram de beber, era estrangeiro e não me convidaram para sua festa, sua casa. Estava nu e não me vestiram, estava doente na prisão, não me visitaram. Verso 44 ao 46. Então eles dirão: Senhor, quando é que vimos faminto, sedento? Quando te vimos estrangeiro, nu, doente na prisão e não te ajudamos? Ele responderá: eu lhe digo a verdade, quando vocês se recusaram a ajudar o menor dos meus irmãos e irmãs, foi a mim que se recusaram a ajudar. Esses irão para o castigo eterno, mas os justos irão para a vida eterna. Amados, do 44 ao 46, a sentença desses que estão ali, sem obras, né? Eles têm teorias, eles chamam de Senhor, eles chamam de Senhor. Se você for olhar, verso 44, por gentileza, jovem, eles dirão, o que eles dirão? Reconhece o poder e a autoridade do rei, sim ou não? Eles dizem: não, eu tenho Deus, mas da minha maneira, do meu jeito. Então eles não são inocentes, eles são culpados, eles sabiam fazer o bem assim como os outros também. Aqui, para nós, voltamos páginas anteriores, a parábola das 10 virgens. Quantas eram virgens? Quantos podiam buscar óleo? As loucas queriam, mas sabiam que precisava, sim ou não? A mesma coisa aqui. Os da direita e os da esquerda, as ovelhas e os bodes, todos eles estavam sendo pastoreados pelo mesmo pastor. Então eles também sabiam o que era certo a ser feito, não eram inocentes. Senhor, abre a porta, abre a porta. Apartai-vos de mim, que eu não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Como vai ser horroroso alguns ouvidos ouvir isso naquele grande dia. Então ninguém aqui era inocente, assim também como nós, ninguém aqui somos inocentes, nenhum de nós, nenhum de nós. Você está ouvindo a palavra, você tem ela em suas mãos, já sabe a diferença entre o certo e o errado. Você que decide hoje ser ovelha ou ser bode, obedecer é melhor do que sacrificar sempre. O interessante para a gente é que eles serão sentenciados para o castigo eterno. Agora eu quero entrar adentro das aplicações, para que nós possamos abrir mais leque nessa mensagem. Vejam bem o que diz a carta Tiago, capítulo 2, verso 14. Tiago, capítulo 2, verso 14. Posso ler? Posso ler, irmãos? Tiago 2, 14. De que adianta os irmãos disserem que têm fé, se não demonstra por meio das suas ações? Acaso esse tipo de fé pode salvar alguém? Tiago está dizendo assim: vocês levantam a mão dizendo que tem muita fé. Já ouviu alguém católico, roxo, cheio de imagem em casa, diz: não, eu tenho fé nas imagens. Aí a Bíblia diz: a imagem pode salvar alguém? Já ouviu alguém que não tem comunhão com a igreja, não tem comunhão com Deus, não se batiza nas águas, não se entrega para Jesus, não desce, não toma santa ceia? Aí ele diz: não, tenho muita fé, mas cadê as obras que acompanham? Lembra do texto acima? O texto acima remete para a gente que tinha ali 2 públicos munidos de muita fé, mas na hora de colocar a prática, que era uma problemática, um necessitado, um faminto, um prisioneiro, você viu de fato quem tinha fé de verdade.
Porque a fé é comprovada na prática, não na teoria. Eu posso dizer que tenho fé, mas se as minhas obras não acompanharem elas, eu tenho uma fé vazia, uma fé que ela é demagógica para mim, ela só alega eu mesmo, a minha consciência. Não, eu falei que tem para minha consciência me deixar tranquilo. Mas na verdade, a fé, ela precisa de um complemento. Pedro está dentro do barco, Jesus fala assim, sou eu. Pedro disse que tinha fé. Aí Jesus disse para ele assim, Samuel, então vem andando sobre as águas. Obra. Acreditar no que é impossível. Quer ver uma coisa simples? Somos municiados aqui quartas e domingo, estimularmos a nossa fé. Mas na segunda-feira, cadê a prática dela? Na segunda-feira, na primeira dificuldade, você esquece da palavra de hoje. Mas nós somos municiados para quê? Para que na segunda-feira, os obstáculos que já existem não possam nos deter. Para que a dificuldade, o exame do médico, a fila de emprego, ou o problema familiar, ou a crise que venha, não nos possa nos paralisar. Por quê? Porque eu estou municiado da fé. E agora, o que eu tenho que fazer, pastor? Agora colocar em prática aquilo que você ouviu. Como diz a Bíblia, não seja só ouvinte, mas seja praticante também. Se um irmão ou irmã necessitado de alimento, de roupa, se vocês disserem, até logo, se um irmão ou irmã necessitar de alimento e de roupa, e vocês disserem, até logo, tenha um bom dia, aqueça-se, coma bem, viu? Mas não derem alimento nem roupa, o que isso ajudaria? Já pensou? A Bíblia diz um irmão. Quando a Bíblia está dizendo um irmão, é alguém bem próximo. E esse alguém bem próximo está dizendo assim, estou necessitado. Aí mais uma vez para qualificar, o cara está necessitado de alimento, está pedindo alimento para você, mas vive postando foto, lanchando por aí. O cara está dizendo para você que tem necessidade de roupa, mas bebe, está no mundão. Não está. O que está faltando para ele é o quê? Prioridade. Este tipo de pessoa, se você quiser ajudar, vai fazer o bem. Na verdade, o bem-aventurado é você. Sempre. A Bíblia diz que quem tem para dar do que receber sempre é bem-aventurado. Então, independente dele merecer ou não, se você quiser dar, a ação é sua. Quem vai ser abençoado é você. Mas se você não quiser dar, não vai mudar nada. Porque você não é besta. Você não é burro. Você não é quadrado. Você é uma pessoa sã, você está entendendo? Qualificada. Por exemplo, se você sabe que vai dar alimento para uma pessoa que vai vender na esquina para usar droga, beber, você vai dar? Você é financiador dela. Está com fome? Espera aí, vou pegar um prato de comida, come aqui do meu lado. Pronto. Mas aí eu vou pegar uma cesta básica e dar, eu sei que vai ser diluída para o álcool, para a maconha, para a bebida, para a droga. Eu estou sendo conivente com ele. Por que existe um morador de rua? Porque toda noite, 10 horas da noite, tem alguém alimentando para ele, falando assim, ó, pode vir amanhã. Eles obrigam o cara a não sair da rua, porque amanhã tem comida de novo, amanhã tem comida de novo, amanhã tem comida de novo. Eu já falei que eu sou fã do discipulado, não sou fã do evangelismo. Sou fã de fazer discípulo, não de ficar visitando debaixo de marquise. Se eu for visitar, eu tenho que ter um lugar para apontar para eles. Que eu vou visitar lá, vou pregar o evangelho e depois fico aqui, Senhor. E aí, Senhor, o Senhor pregou maravilhas, e agora, vou ficar aqui? Não, o aleijado que desceu do telhado, voltou caminhando para casa. Então preciso dar um destino, senão vai ficar nulo. Gastei o meu tempo e o dele, deixa o cara dormir, pô. Ah, pastor, mas a palavra não volta vazia. Quantos já pregaram e não mudou? A fé sem obra é morta. E vocês disseram até logo para ele, No verso 17 diz, como vem a fé por si mesmo, apenas, como vem a fé por si mesmo? A menos que produza boas obras, ela está morta. Então, eu digo que eu tenho muita fé, mas se eu não fizer obra, ela vai morrer. Não é que ela não seja viva, entendam? Não é que ela não exista, é que ela tem um limite na minha vida. Se eu não juntar o corpo e a alma, o corpo vai morrer. Ah, eu tenho alma, é vida.
Mas se a alma sair do corpo, vai morrer o corpo. Então, se a fé colocada por alma sair do corpo, a fé morre. O corpo morre. Então eu preciso produzir ações no qual possam legitimar a minha fé. Por exemplo, pastor, eu quero ter um dom da cura. Você acha que vai ser assim do nada? Você vai encostar em alguém falar, ué, a sarna saiu, vai ser assim não? Como é que você vai descobrir que você tem um dom de cura? A Bíblia diz, buscar os dons com zelo. Como é que você vai descobrir que tem um dom de cura? Orando por quem? Por doente. Pastor, mas eu já orei um monte de vezes e não foi curado. Continua orando. A Bíblia diz, buscai. Então continua orando. Ah, mas eu já orei 1000 vezes. Não vai 1001. Uma hora acontece, porque a Bíblia diz, buscai os dons com zelo. Se você quer ter o dom para pregar, o que você vai fazer? Vai pregar, irmãos. Tem a cela para você se comunicar, tem a família, tem um culto de ação e graça de casa. Então o dom vem quando eu ponho ele para fora. A fé, ela se torna legítima em mim quando eu ponho as obras para fora. A fé e a obra, ela precisa andar lado a lado. É alma e corpo, senão não tem vida própria. E olha o que ele diz no 18, mas se alguém pode argumentar, uns dizem assim, eu tenho fé, e outros vão dizer, eu tenho obra. Olha que o Tiago é abusado, ele vai dizer, mostre-me a tua fé sem as obras, que pelas minhas obras eu te mostrarei a minha fé. Eu acho esse texto, gente, eu estou com muito refluxo. Você já viu quantas vezes eu me engasgo aqui? Jesus do céu. Tiago, ele vai dizer assim, eu vou mostrar a fé que eu tenho pelas obras que eu faço. Você diz que tem fé, mas eu não vejo as obras. Ah, mas você não tem fé. Mas um dia eu alcanço, porque minhas obras irão me levar até ela. Porque não é possível. O cara que vai sair de casa para visitar alguém, para preparar uma comida, esse cara não tem fé. Ele tem, mas nem sabe, ou nem conhece. Então a fé, ela é subtraída, adquirida pelas obras. Ok? Então a fé, eu atribuo ela, eu ganho ela pelas obras que eu pratico. Ou seja, eu forço a minha alma a entender a fé. Eu forço o meu espírito a compreender a fé. Eu forço a minha mente, está perceptível a fé. Então se eu quiser acrescentar fé, eu tenho que me mover. Pronto. Seja o que você quiser na vida, a fé sem obra, ela é morta. Se você ficar, segunda-feira eu começo, segunda-feira eu começo, segunda-feira eu começo, você nunca vai começar. Se você tem um sonho que não sai do papel há muito tempo, esse sonho está morto. O sonho não existe, mas quem pode fazer acontecer? Você, pelas obras. E já foi lhe falado várias vezes aqui, ó. Não é esperar o dia da grandeza, o dia que você está por cima, não. É sobre poucas coisas. Essas pessoas de mídia, de marca, essas megas empresas, todos eles tinham uma banquinha em frente à sua casa, num calçadão desse. Todos eles já bateram perna para a guarda municipal, irmãos. É o dom. Ninguém para quem trabalha. Uma pessoa que trabalha, dificilmente ela vai ficar doente. E se ela ficar doente, ela é tão agitada que ela não vai parar. Agora uma pessoa sem fé, só com fé e sem obra. Ai, eu tenho fé, mas hoje eu não estou bem não, pastor. Agora uma pessoa com obra, ela não está nem aí, meu filho. Está no DNA dela. Está chovendo, não sou de açúcar. Está sol, não sou manteiga. Tem sempre alguma coisa para ela. Você está entendendo? Movimento, alguém fala assim, Deus quer obra de você, irmão. Ah, pastor, eu tenho muita obra, eu oro muito. Essa oração está ficando estragada, irmão. Você vê, não está nem funcionando mais. Por que essa oração está estragada? Porque você ora, pede a Deus, bota gasolina, pódio num carro. Deixa ele parado 2 anos na garagem. A gasolina vai apodrecer. Bota o álcool, botei um etanol top ali, ó. O negócio é bacana, viu? Beleza. Deixa lá no tanque, não usa não na obra. Não vai ligar o carro para ir para lá e para cá não. Vai evaporar.
Então um combustível natural, ou ele estraga, ou evapora, e você acha que a sua fé vai ficar refém da sua vida parada. Repete comigo, a fé sem obra é morta. Mais alto, mais alto, mais alto. A fé sem obra é morta. Que cara abusado. Quem? Tiago. Ele vai dizer assim, ó: eu vou falar a fé que eu tenho pelas obras que eu faço. Sabe aquela coisa assim? Porque a fé é isso mesmo. A fé é a certeza das coisas que não vê, mas a prova das que esperam. Então Tiago está dando uma lição para a gente que é fé. Um resumo de fé além de Hebreus. É isso aqui, ó. Você não tem nada, mas eu vou fazer. Eu não tenho condição nenhuma, mas eu vou conseguir. Porque o nome disso é fé. É a convicção daquilo que não se vê, mas daquilo no qual o desejo é o mesmo. Agora cá para nós aqui nessa manhã, reunido com alguns irmãos, centenas e alguns irmãos aqui, milhares de irmãos aqui. Você tem fé? Você tem fé? Você tem fé? De verdade? Pergunto para você após essa pergunta que mexe com a gente: o que está parado na sua vida? Será que você tem fé mesmo, de verdade? Está vendo como a gente usa isso como uma proteção labial? Nossa, não, vou dizer que eu tenho, porque já pensou, se eu falar que não tem fé, estou na igreja fazendo o quê? Alguém não vai dar credibilidade para mim. Já pensou, eu, pastor, sou líder, poxa, se eu falar que não tem fé, meus discípulos irão olhar para mim e irão dizer: poxa, se o meu líder não tem fé, né, esperar o quê, né? Só você vê quantos projetos estão parados na sua vida para você ver. Quer ver uma coisa? Uma lâmpada queimada na sua casa, mais de 15 dias já mostra quem é você. Um farol de um carro queimado, já um mês, já, meu irmão, já mostra quem é você. Se tu não é capaz de trocar uma lâmpada, irmão, como é que você vai mover o que você não vê? Um cano está entupido de casa. Um vaso está entupido. Se você não consegue resolver as coisas visíveis, como é que você vai atingir as que vocês não veem, irmãos? Se uma roupa suja não te incomoda, como é que você vai se incomodar com uma alma? Como é que a gente tem fé, irmãos? Vou perguntar mais uma vez: alguém tem fé aí nessa manhã? Não, fala direitinho, por favor. Alguém tem fé nessa manhã? Verso 19: você diz que há um único Deus. Muito bem, até os demônios creem nisso e temem de medo. Olha que palavra incrível. Tiago está dando um sermão para alguém aqui e está dizendo: você diz que tem fé a um único Deus. Não, pastor, eu creio em Jesus, eu creio em Deus. O diabo também, irmãos, estremece por isso. Então não há diferença entre você e os demônios, porque você teme a Deus e eles também. Você sabe que Deus existe e eles também. Há só uma diferença entre muitos de nós aqui e os demônios. Pergunta para mim qual? Eles estão trabalhando pelo reino que eles acreditam. Nesse exato momento, investindo na vida de muitas pessoas. E você está investido na vida de quem? Há uma organização. Jesus, ele disse: os reinos das trevas são mais prudentes do que o reino da luz. Você nunca viu, meu irmão, entidade brigar com entidade, mas é fácil você ver um crente brigando com outro. Ontem, 1h30 da manhã, uma irmã me buzinando aqui meu telefone, trazendo injúria, calúnia de alguém. Eu falei: irmã, você conhece a Bíblia, irmã? A Bíblia diz para você ir até essa pessoa primeiro. Você já fez isso? Por que me importunas? Vai até essa pessoa, ela é adulta igual você, resolva com ela. Chame testemunha. Caluniando os outros, não porque eu ouvi dizer. Você está num nível, é por isso que está desigrejado. Mas você não vê Padilha brigando com Pilintra, mas você vê um crente brigando com outro. Já viu o Exu brigando? Já viu, não? Já viu? Dona Emília, tem briga? Tem não? E você não vê, quer dizer, não é algo comum, né? Você não vê, pelo menos você sabe, um falando mal do outro. Mas cara, o que tem de gente falando mal dos outros? Ou gente fofoqueira, irmão. Sem obra, sabe o que é isso, irmão? Sem função dentro de casa.
O marido deve estar sem comida, a roupa deve estar suja, o filho deve estar cagado. Não é possível, está com muito tempo, irmão. Está com muito tempo. 1h30 da manhã. Pastor, se estiver te ouvindo, está ouvindo, pô. Com certeza, quem sai daqui nunca perde contato com aqui, irmãos. Pô, gente, que absurdo. Que absurdo. Eu sou juiz do meu irmão. Pelo amor de Deus, irmão, se não é para ajudar, também não atrapalha, né, pessoal? Quem tem fé aí? Levanta a mão. Abaixa quem perdeu. Deixa eu fazer uma perguntinha. Você se levantar a mão com fé, tem alguma coisa na tua vida parado que precisa continuar? Levanta a mão só para me sinalizar. Está vendo? Dentro do contexto você tem fé? Pastor, preciso de uma oportunidade. Tiago falou que ele cria oportunidade trabalhando. Ninguém me dá uma oportunidade, você tem a sua. Enche o pulmão de ar, que isso já é uma oportunidade. Nosso problema na nossa sociedade é que a gente fica se vitimizando. Vitimizando. A gente sempre quer se vitimar. Porque eu quero que os outros me olhem com olhar de autopiedade. Irmão, Deus não vai olhar assim não, irmãos. Gideão falou assim, quero me vitimar aqui. A minha casa é pobre. Deus falou assim, corajoso. Se a gente ficar se vitimizando, lambendo nossas feridas, irmãos, não vai ajudar nada não, irmão. Levanta, para com isso. Todas as pessoas que deixaram de se vitimizar, melhoraram de vida. Melhora por dentro, melhora por fora, melhora o ambiente, melhora tudo. Você disse que há um único Deus, também eu creio. Quanta insensatez, você não entende que a fé sem obras ela é? Então o texto que nós começamos a ler acima, não é um texto que diz respeito somente à obra. Ah, pastor, por isso que eu não gosto de igreja. Meu irmão, chegou um cara aqui, um cabra aqui. A filha do cara é bacana, o cara veio visitar. A filha falou, pastor, vou trazer meu pai. Eu falei, Jesus do céu, livrai-me do mal. O cara subiu aqui no altar, aqui comigo aqui, veio me evangelizar com um monte de panfleto, dizendo assim, eu faço obra, esse negócio de igreja eu não gosto não, não gosto não. Aqui. Esse negócio de igreja eu não gosto não, para mim crente não. Eu gosto de ganhar vida para Jesus, eu gosto de ir no presídio, eu gosto de ir lá. Eu falei, irmão, o avião voa. Ele, sou eu falei, mas o passarinho tem ninho. Você vai voar para caramba, mas cadê o ninho para você voltar para casa? Olha as caravanas missionárias de Jesus. Ele ia, pregava, mas estava no templo. De manhã cedo ao templo. De manhã cedo ao templo. Orando, buscando. Olha o que o texto diz para a gente. Quanta insensatez, você não vê que a fé sem obra ela é inútil. O texto que nós lemos, escatológico, de Mateus 25, não diz somente a obra, diz a fé. E não diz somente a fé, diz a obra. O texto não está mandando você largar tudo e ficar por aí, não. Existem pessoas necessitadas do nosso lado. Por que a igreja nossa tem um trabalho de célula? Para qualificar, não dá para atender 2.000 pessoas, irmãos. Para dar mais atenção. Divide em grupos pequenos, é assim que se criou em Atos Apóstolos. Grupo pequeno para quê? Para que veja a necessidade de cada um. E vou te falar, célula sadia, líder desatado. Porque o cara que é líder de célula, ele tem que ser vocacionado a resolver problema. Se o cara quer ser um líder, mas não resolve o problema, ele não é líder, ele é enfeite. Árvore de Natal, irmão. O líder tem que resolver problema. E se é um líder desatado, ele não sangra a igreja em nada. Ele fala, pessoal, esse problema aqui é nosso, da célula, vamos resolver. Dentro de tudo que eu falei, qualificando a quem é, o que é, ele chama o problema, ele bate no peito e resolve. Por quê? Ele é a igreja menor, compacta. Bom dia, irmãos. Diga, fé sem obra é morta. Todos chamam ali de Senhor. Então todos dizem ter fé, mas na verdade ninguém faz a obra. Agora, olha o que Gálatas diz, em capítulo 5, no verso de número 22, o texto mais conhecido sobre os frutos do Espírito: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade e fidelidade. Estes são os frutos.
Ainda assim no verso 23, mansidão e domínio próprio. Olha o que ele diz sobre quem tem o fruto do Espírito Santo. Quem tem fruto do Espírito? Quem tem fruto do Espírito? Mãozinha erguida, diga, e eu, Neto da Capitinga. Ó, não há lei contra essas coisas. Ou seja, se eu tenho fruto do Espírito Santo, se eu estou ferramentado pelo Espírito Santo, eu não devo nem consultar a Bíblia, a lei, para fazer o que é correto. Já pensou? Eu estou consultando a Deus para saber, aniversário do Bill, foi quarta-feira, né, Bill? Ganhou muitos presentes, Bill? Aí vai eu aqui, Deus, será que tu quer que eu dou um presente para o Bill? Quanta idiotice. Seria muito tolo, né? Eu vou orar para ver se Deus vai permitir que eu dou um presente para o Bill. Coisas corretas. Eu vou orar para Deus para ver se é para me ofertar, para me devolver o dia. São pessoas de mentes de gafanhoto. Sabe por que esse jargão, mente de gafanhoto? Já viu a cabeça do gafanhoto, pela proporção do corpo dele? Uma cabeção, olha para o irmão do seu lado. Mas sabe qual que é o jargão desse negócio? É que a cabeça é grande, mas dentro não tem nada. Já pensou, irmão, eu orar, logo na minha vez, já pensou o Bill olhar para mim? Poxa, pastor, logo na minha vez você vai orar? Tem gente orando para fazer o que é para fazer, irmão. O cara mora junto há 59 anos com a mulher. E fora 30 que ele namorava. É só casar e partir, irmão. O cara morava junto há 10 anos com a menina. Tem 2 filhos com ela. Ele vem para a igreja, escuta a mensagem e cara de pau dizer para mim assim: aí pastor, vou orar para ver se Deus quer que eu case. Você está de brincadeira. A igreja trabalha com corte. Não incentivamos ninguém a namorar. Você sabe que a galera de hoje é meio avantajada para esse negócio. Então daqui a pouco tem Salomão aí andando pelas igrejas. A gente fala assim, pessoal, tem corte, é um tempo de oração. Aí o cara fala assim, vou orar para ver se esse negócio, eu já ouvi isso, tá? Vou orar para ver se Deus quer que eu faça corte. Irmão, tem cada uma, irmãos, que a gente passa. Ore pela nossa vida, irmãos. Por favor, ore pela nossa vida. Não é fácil, não. E o que o texto diz? Aqueles que são indoutos do fruto do Espírito Santo, não há lei, não preciso consultar. Por exemplo, eu vou orar para saber se é para levar um lanche para a célula. Irmão, são coisas comuns, irmão. Está vendo? Agora sou eu orando por você. Vento que venta cá, venta lá, irmãos. A pessoa ora para saber se é para ir na célula quinta-feira. Eu vou orar. Ela está mal o dia inteiro. Aí ela vai orar para saber se ela vai para a célula. Por que não ora para estar bem? Cada uma, irmãos. Esse negócio que ora por mim, ô coisa antiga, velha, né? Isso é das Maria, irmã. Maria vai com as outras. Então o que a gente trabalhou aqui nessa manhã foi direita e esquerda, repete comigo. Bode e ovelha. Bendito, maldito. Gente, que palavra pesada, né? Maldito. Bendito e... Foi a separação do texto. Salvos e perdidos. Céus e inferno. A diferença entre os 2 grupos são enormes, sim ou não? Por exemplo, repete comigo, direita e esquerda. Céu e inferno. Salvo, perdido. Bendito e maldito. Mas há uma coisa que para ambos são comum. Pergunta para mim, qual, pastor? A diferença entre os 2 são muito grandes? Por exemplo, céu e inferno, a diferença é discrepância, né? A diferença é muito grande. Mas tem uma coisa comum entre os 2 grupos. De Mateus 25. Aqueles que eram bode, aqueles que eram ovelhas. Todos eles tiveram uma oportunidade de ajudar alguém sem ver Jesus. Eles não conheciam de forma corpórea que era Jesus que eles estavam ajudando. Ambos eles estavam com uma oportunidade de ajudar alguém
com uma necessidade, sem saber que era Jesus. O texto mostra isso. Jesus disse para os dois povos: quando você fizesse a um pequeno, está fazendo a mim, tanto da direita como da esquerda. Ou seja, quem quer ver Jesus hoje? Quem quer ver Jesus hoje, irmão? A gente, quanta motivação, estou até concordando com a pastora agora, viu? Quem quer ver Jesus hoje? Então olhe para o seu lado aí, pega o telefone, faça um pix para o seu irmão. Outra coisa, amém, seu Roberto. Outra coisa que me chama a atenção é que nenhum desses dois grupos reconheceu Jesus nas pessoas necessitadas. Nenhum dos dois grupos, nem o do bem e nem o do mal. Fazer o bem sem escolher a quem. Eu tive uma experiência com o Jardim do Inimigo, aquele pessoal do Jeová Nissi. Momento de crise da nossa vida, tinha uma loja em Bangu, na Vila Aliança. No momento que estava botando as estruturas ainda, as estacas ainda para ampliar, né, consolidar o nosso negócio. E levei ele na igreja que eu era ali de Bangu, tal. Aí não tinha hotel para ficar na igreja. Eu falei, cara, vamos para minha casa. Eu e minha esposa, irmãos. Deixamos minha casa à disposição deles. Fomos no mercado, compramos comida para ele, um cartão de crédito para pagar daqui a 30 dias, né? Fiz aquela comida gostosa, estrogonofe, lembra? A Daphne, o Marcos, né? Irmão do Kaique, todo mundo, bem bacana. E eu decidi me dedicar a eles esses dias, abrir mão de tudo, né? Para ajudar esses missionários. E fiquei acompanhando eles nas caravanas, onde eles iam nas igrejas, tal, beleza. Teve um dia que era dia de culto, eles foram sozinhos, eu fui para a minha igreja. Um dia que eu estava sozinho em casa e eles estavam, né, trabalhando, eu estava orando, literalmente orando. Eu senti uma presença tão forte no meu quarto que eu confesso para vocês, eu me escondi. Hebreus 13, que às vezes a gente recebe visitantes, recebe pessoas em nossos lares, e às vezes, como Abraão recebeu 3, mas um daqueles ali era chamado de Senhor. Na cabeça de Abraão eram os anjos, mas era o próprio Jesus. E naquele momento que eu estava no quarto, eu fui tomado de uma presença, porque eu ofereci hospitalidade. A Bíblia diz, alguns por oferecerem hospitalidade, receberem em seus lares anjos de Deus. Toda vez que você abrir a porta da sua casa para uma célula, está propício a isso. Toda vez que a gente abre a porta da nossa casa para hospitalidade, para receber pessoas, há uma escada do céu descendo em direção à nossa casa, meu irmão. Anjos descem, anjos sobem. Deus abençoe o lar, Deus dá saúde, dá provisão, restauração, libertação e cura para todas as casas. Então a hospitalidade é um dom. É um dom. Se todos soubessem que era Jesus naquela manjedoura, eles não fechavam as portas. Ninguém sabia que era o Messias, senão eles recebiam. Mas como a gente sabe que Jesus não tem cara, não é quem eu vejo, eu não devo desperdiçar a oportunidade de ver Jesus em alguém que está na minha frente. Quer ver agora? Olhe para a pessoa do seu lado. Vê se os olhos não são de Jesus. Vê se o sorriso não é de Jesus. Vê se o nariz não é de Jesus. Vê se a bochecha não é de Jesus. É dele. Ninguém, Helena, enxergou a oportunidade de fazer o bem para alguém que era Jesus que estava ali. Jesus mesmo falou, e eles disseram: Senhor, eu nunca te vi. Não, vocês me viram todos os dias, você não estava entendendo. Naquela visita eu estava lá sentado,
Naquele discipulado eu estava lá, naquela cela, tinha uma cadeira vazia, era eu que estava sentado lá. Naquele aperto de mão, era eu que estava lá. Naquela comida dividida, repartida, era eu que estava lá. Naquela roupa dada, era eu que estava lá. Naquele sorriso, era eu. Naquele choro, era eu. Naquele abraço, era eu. Eu estou convosco todos os dias. A melhor que nós temos. Diga: Jesus está aqui. Alguém conheceu Jesus atendendo necessidade? Imagine só. Imagine só. Entrando aqui por aqui, já tem 12 moradores de rua já na calçada da nossa igreja. Nós temos a história bem comum que era do nosso irmão Paulo, que tanto o incentivamos, aceitou a nossa ajuda. Irmão Paulo, estou ciente agora que já voltou para o centro de reabilitação de novo, graças a Deus. Você imagina agora, a gente com o nosso centro de reabilitação 2025. Quando é que eu vejo Jesus? Eu vejo Jesus em 150 celas. Eu vejo Jesus toda terça-feira quando a gente vem para cá junto. Não é a limpeza do templo, é com quem eu estou limpando. É o momento de compartilhar com o irmão. Eu vejo Jesus no sexta-feira. Eu vejo Jesus toda vez que uma mamãe e um papai para o carro, vai lá do outro lado da rua, entrega o seu pequenino para os tios. Eu vejo Jesus toda vez que um tio senta para educar uma criança. Eu vejo Jesus todas as vezes que esse pessoal de jaleco azul pega uma vida aqui da consolidação, se condói com eles, aqui chora com eles, abraça eles, sente essa dor, porque é uma empatia de alma. Vai até uma sala, dá um café, dá uma água, dá uma atenção a essa pessoa. Eu vejo Jesus todas as vezes que as irmãs saem das suas casas e viram a madrugada no encontro com Deus para fazer comida. Eu vejo Jesus toda vez que os servos vão lá na sua escala de relógio de oração, orar pelos no qual eles nem conhecem. Eu vejo Jesus, irmãos, em mínimos detalhes, irmãos. Desde um intercessor que está com a mão erguida, desde o Beto que está com o teclado aqui. Precisamos enxergar Jesus nos mínimos detalhes. Nem que a gente suba numa árvore como Zaqueu, irmãos. Mas o texto diz para a gente que esses dois tipos de público não sabiam que Jesus estava ali nas ações dele. Ou melhor, quem o fez. Então Jesus se mostrou na oportunidade daquele que fez, daquele que viu que era para fazer, mas não fez. Ele falou assim: contei com você, você não me ajudou. Estava esperando sua visita, você não veio me visitar. Estava esperando o seu prato de comida, você não veio me dar. Estava esperando o seu abraço, mas infelizmente você não veio. O seu aperto de mão, e você não veio para um grupo. Mas o outro não estava nem aí. Ele estava literalmente fazendo e não sabia que era Jesus. Qual lado você quer ser? Esse surpreendido ou esse decepcionado? Qual lado que você quer ser? Só tem eu e Dona Emília no culto? Qual lado que você quer ser? Quando você chegar lá em cima, tanta gente que você ajudou e viu que Jesus estava lá contigo. Já pensou? Quem viu aquele vídeo já em que Jesus está com um monte de gente? Um cara correndo, Jesus está do lado correndo. O cara é um gari, Jesus está lá no caminhão com ele. Já viu? É realidade, irmãos. Ele não mentiu, ele disse: estarei com vocês todos os dias, até que o século termine. Então qual é o segredo? Hoje a gente vai ter a oportunidade de ver Jesus tudo quanto é lugar. Jesus está naquela senhora mulata lá onde você trabalha. Jesus está naquele rapaz lá, obeso, naquele magricelo. Jesus está lá na academia onde você divide músculo. Jesus, meu irmão, está lá na faculdade, quem senta do teu lado, a quem está te ensinando a aula. Jesus está lá no trabalho, naquela faxineira, naquele teu chefe. Você vai enxergar os olhos dessas pessoas agora e vai olhar Jesus na vida dela. Porque a partir de hoje você não vai perder mais a oportunidade de olhar, de abraçar, de apertar a mão de Jesus. Alguém recebe isso aí, meu irmão? Então, olhe para quem está do seu lado e fala para ele assim: seja Jesus para alguém. Dá uma salva de palmas bem forte.
Mateus 22, 37. Vejam bem aqui, leiam comigo, por favor. Jesus respondeu: ama o Senhor seu Deus de todo o seu coração e de toda a sua. Esse é o primeiro e maior mandamento. Todo mundo tem ciência disso, né? Agora presta atenção. Olha o que ele diz aqui no verso de número 39. O segundo é igualmente importante: ame o seu próximo como a si. Irmãos, amar o próximo é um mandamento, irmãos. É tão sério que até o mandamento. Amar o próximo se tornou uma prioridade tão importante. Agora, por que eu trouxe isso aqui? Porque, deixa eu te falar algo. Se ele está mandando amar e criou como mandamento, é porque certamente a gente não vai querer fazer. Já viu quando você sabe, se você não der uma ordem, a pessoa faz errado? Então ele já criou, vou botar como mandamento. Aí você pega as pessoas esquisitas, problemáticas, ele falou: olha o mandamento. Está comigo aí? Então amar o próximo, ajudar o próximo, é uma regra, é do jogo, é um mandamento. Então é tão sério que Deus dividiu o que é dele com o próximo. Aí ele diz assim, ó, qual o primeiro e maior mandamento? Ele chamou de maior: amarás o Senhor teu Deus acima de todas as. Aí depois ele vai dizer: o segundo é semelhante: amarás o teu próximo. Você acredita que aquele público da esquerda poderia dizer que amava a Deus, mas perdeu a essência de Deus porque não cumprimentou com o próximo? Foi o que o texto diz para a gente. Agora o que é completo? Quando eu amo a Deus, fé, e quando as minhas obras também, na vida das pessoas, mostram o amor que eu recebi de Deus. Veja Jesus quem está do seu lado. Vê se a orelha não é igual a Jesus. Por favor, eu sei que tem gente aí séria, parecendo até um ogro, né? Um crocodilo, tudo. Mas olha para essa pessoa que está do seu lado, por favor. Se olhar para mim é pecado, olha para quem está do seu lado. Aquela senhora de cabelo branco lá atrás, quando eu falei, se olhar para mim é pecado, o pescoço dela quase vira para o lado, senhora. Eu pensei que a senhora ia agora dar um torcicolo aqui, a senhora mesma. Hein? Olha para quem está do seu lado. Fala para essa pessoa: deixa eu ver Jesus no seu sorriso. Vê se foi fácil. Foi fácil? Foi fácil? Hã? Então, amar é um mandar. Amar é o quê? Então você vai amar por causa de quê? Porque é um mandamento. Porque a gente sabe que as obras em que nos levam a amar estimula a nossa fé. Segura, Betinho, por favor. João, Põe, agora é João. Põe um vídeo, por favor. Som bem alto. São as ações que a gente vai aprender hoje, ó. Olha que coisa incrível. Quantas pessoas estão sendo beneficiadas através da vida de uma? Nós estamos na quarta agora, ó. Não tem a moeda por telefone. A senhora que foi agraciada também agraciou a outra. Essa aí agora vai pegar um pertence que caiu de alguém. Ah, se o mundo fosse assim. Já é a quinta pessoa.
Olha o executivo sendo servo. Já é a sexta pessoa. Já estamos para o sétimo agora. Olha o que vai acontecer agora. Envia o cachorro quente. Opa. Envia 2. 2? Sim. Ei. Espera aí. Dá uma água para ele também. O celular sendo devolvido. Deu, mas recebeu, viu? Olha agora, coisa incrível. Olha a mulher que recebeu a flor, deixando uma gorjeta boa para o garçom. Ato de generosidade. A alma generosa engordará, o que rega será regado. Olha o que a garçom vai fazer. Uma salva de palmas para o Senhor. Alguém viu Jesus ali? Alguém viu Jesus ali? Não viu, né? Mas ele estava ali. Alguém viu Jesus na lanchonete quando recebeu a gorjeta? Quando a senhora precisava atravessar a rua? Alguém viu Jesus na ação voluntária de cada um, do cachorro quente dividido, do celular entregue? Como é que eu posso mudar o mundo? Mudando o meu. Se começar por mim, eu vou influenciar alguém. Alguém viu Jesus quando foi visitar alguém na cadeia? Diga não. Diga não. Alguém viu Jesus quando foi visitar um doente? Diga não. Do preso? Diga não. Ninguém viu Jesus, correto? Mas ele estava? Quando foi que te vimos? Perguntaram eles. Vocês me viram todos os dias. Fique de pé, irmãos. Vai ser Jesus para alguém.